Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, eu venho neste momento, meu Deus, mais uma vez apresentar a Tua palavra e a Tua bênção, o Teu ponto. E venho te pedir, Senhor, que neste momento abra as portas dos céus e abençoe o Teu culto, em nome de Jesus. Com esta pequena oração, eu cumprimento a todos que nos ouvem agora, em qualquer parte do mundo, na paz do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 1. Aqui diz a palavra do Senhor assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarei e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam e nunca mais terão, nem se assombrarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Olha, irmão, hoje nós vivemos num tempo muito complicado. Às vezes você fala, mas por que, bispo? Olha bem, Deus tem um propósito. Quando Deus nos levantou como pastor, como missionário, como bispo, como apóstolo, Deus nos colocou sobre as nossas mãos uma responsabilidade. É de cuidar das ovelhas do Senhor. Não é de tirar a lã, não é de arrancar a pele, não é de comer a carne das ovelhas, mas sim de cuidar, de zelar, de preservar, de socorrer, de abençoar. Esse é o nosso propósito. Aqui Deus fala muito forte a respeito dos pastores que desprezaram as ovelhas do Senhor. E hoje, se nós olharmos na nossa visão, hoje espiritual, que nós vimos hoje, as coisas estão muito complicadas. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para outro lado, não tem mais compromisso mais com a verdade. A verdade nas igrejas estão se acabando. Aqui a gente vê que Deus disse que Ele levantará a maldade contra essas pessoas, contra os pastores que se apacentam as ovelhas de qualquer maneira. Aqueles que só querem tirar o proveito daquilo que a ovelha possa oferecer, às vezes mesmo sem poder, mas eles querem. Não é isso que Jesus nos ordenou. Jesus disse uma palavra muito clara: de graça recebei, de graça dai. Hoje nós vemos coisas terríveis, às vezes palavras que saem da boca dos homens que se diz homem de Deus, mulheres de Deus, que não agrada nada ao Senhor, mas que deixa as ovelhas desviadas do caminho do Senhor. Muita gente hoje está sendo levada pela promessa de prosperidade, pela promessa de coisas, todo quanto é tipo de engano, Aonde que está escondendo esses enganos? É nas igrejas. Aonde que está saindo esses enganos? É do meio do povo de Deus. Então precisa fazer o quê? Precisa tomar uma providência e alcançar a realidade. Porque Jesus está voltando. Por que Jesus está voltando? Jesus está voltando porque Ele vai mudar essa história.
muitos homens vão chegar diante de Jesus, homens que hoje pregam o Evangelho, mulheres que pregam o Evangelho, vão chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagre, em teu nome eu ganhei alma para o teu reino. E Jesus irá dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Mas por que Deus não conhece? Porque em nome do Senhor praticaram a iniquidade. Então, e aqui Deus cobra muito claro aqui, ó, quando ele diz, no versículo 2: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste minhas ovelhas e o afugentaste, olha bem, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, quando nós, irmão, deixamos de ouvir, deixamos de atender, deixamos de socorrer uma pessoa, nós estamos jogando aquela alma, dispersando aquela alma da igreja, da presença de Deus. E aquela alma se entristece e às vezes se afasta de Deus por causa da falta de atenção, da falta de amor do pastor. Mas infelizmente parece que tem gente que gosta dessas coisas. Está sendo massacrado, está sendo humilhado, está sendo enganado, está sendo enrolado de tudo quanto é jeito, mas está ali, sabendo que existem lugares onde ele vai ouvir a verdade, receber a bênção, ser bem atendido, ser bem socorrido em todas as áreas da vida dele. Aí é que está o detalhe. Ontem mesmo eu vejo tanta coisa que às vezes a gente fica até encabulado, mas faz até vergonha de si, porque é triste demais. Mas tudo bem. Só que tem uma coisa: cada um leva o Evangelho do jeito que ele acha que está certo. E aí nós vamos ver, chegar no final da situação, se é o ganancioso que vai entrar no céu, se é o mentiroso que vai entrar no céu, se é aquele aventureiro que vai entrar no céu, se é aquele profeta mentiroso que vai entrar no céu, ou se é aquele simples, verdadeiro que vai entrar. Qual desses você acha que vai entrar? Essa é uma palavra. Agora, o nosso dever é cuidar. Eu, para a glória de Jesus, eu não sou melhor que ninguém. Graças a Deus, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou menor da igreja. Mesmo sendo bispo, presidente do ministério, mas eu sou menor da igreja. Entendeu? Porque o dia que eu achar que eu sou maior, eu perdi a minha bênção. Então, eu não quero perder. Mas a gente vê tantas coisas acontecendo, que às vezes se você for falar, a pessoa fala: o bispo está perseguindo fulano, perseguindo ciclano. Eu não persigo ninguém. Eu persigo a bênção para a minha vida. Essa sim. Essa eu persigo a bênção para a vida dos irmãos. Né? Eu atendo pessoas de outros ministérios, que não tem nada a ver, mas são desprezados, são isolados. Né? Quando precisa de uma cura, a gente está aí para socorrer. Quando precisa de uma oração, de uma bênção, de um milagre, de uma forma que a gente busca o milagre para a pessoa, a gente está aí. Não importa que ministério que seja, importa que eu sirva a alma que Jesus trouxe até aqui para mim orar, para mim falar. Entendeu? Essa é a realidade. Agora, eu acredito que uma hora esse povo vai abrir os olhos. Jesus está voltando. Examinai em vós a si mesmo. Olha bem, na Santa Ceia, a Bíblia diz assim: examinai o homem a si mesmo antes de comer do pão, comer do cálice. Quantas pessoas estão por aí
com o coração na ganância e participando do corpo e do sangue de Jesus. Mentindo, sendo enganado e enganando os outros, e participando do corpo e do sangue de Jesus. Isso tem um preço. E o preço que Jesus vai cobrar vai ser muito caro. Às vezes a pessoa não pensa nessa situação. Não pensa que, para que o homem se converte? Para que a pessoa se batiza? Para que a pessoa é separada pelo ministério para levar a palavra de Deus? É para enrolar os outros? É para mentir? É para oferecer promessas que Deus não falou? Porque todos esses propósitos, Deus prospera? Prospera sim. Mas você vai fazer uma campanha de prosperidade? Vou, bispo. Só que tem um detalhe. A prosperidade é de Deus. Riquezas é dom de Deus, irmão. Então você tem que entender que eu vou fazer uma campanha de prosperidade, mas eu não posso ligar o meu coração unicamente nos valores materiais ou no dinheiro. Eu tenho que ligar o meu coração em Deus, no Senhor Jesus. Porque no Pai Nosso, ele diz o que? Seja feita a vontade de quem? Olha bem, Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, você está glorificando a Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha bem. Então, vamos prestar bem atenção na oração que Jesus nos ensinou. Se você cumprir, glória a Deus. Agora, o pão nosso de cada dia, quem nos dá? É Deus, irmão. Deus é quem nos dá o pão de cada dia. Ele é quem nos conforta. Ele é quem nos cura. Ele é quem nos prospera. Eu quero dizer para você que, para você prosperar, você precisa acreditar no Senhor unicamente. O que José ofereceu a Deus? O que José tinha? O que José fez? José só sofreu, mas o sofrimento de José trouxe sobre ele a prosperidade, tornando-se governador do Egito. Mas era a promessa de Deus. Quando você nasceu, você recebeu uma promessa. Você já nasce com uma promessa. Agora, se você não buscar ela, você nunca vai ter. Acredite que Deus pode mudar a sua história. Quando você ora, fala: Senhor, aonde está a bênção que o Senhor tem para mim? Mas não fala com raiva, não. Fala com amor, fala com carinho. Fala glorificando a Deus. Que aí você vai ver que Deus vai responder todas as suas ansiedades. Então, olha para Jesus e vê o que Jesus fez, como Jesus viveu, quanto Jesus, em que dia que Jesus obrigou alguém a dar oferta. Hoje é assim: se você não fizer uma oferta de tanto, você não é abençoado. Aí está certo isso? Se você acha que está certo, tudo bem. Mas eu tenho certeza que não está. Lá no livro de Êxodo, a Bíblia diz assim: Deus diz a Moisés: reúne o meu povo diante do templo da congregação, que dele eu tomarei a minha oferta. Aquele cujo coração se mover voluntariamente. Entendeu? As coisas de Deus não é por força nem por violência, mas pela vontade de Deus. Se Deus tocar no seu coração de você dar tudo, você dê. Se Deus tocar no seu coração, você faz aquilo que Deus pediu para você, não é para mim, irmão.
Não é eu que tenho que determinar o que você tem que dar ou não dar. Entendeu? Eu vejo vezes coisas que é terrível, mas fazer o quê? A gente não pode se intrometer na vida dos outros. Cuide da sua vida, a vida minha, cuido meu. Então, é a realidade. Quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos para ajudar as pessoas, para socorrer as pessoas. A oração que você faz é para socorrer as pessoas. Agora, quando você vai levantar oferta, você não pode determinar valores. Você não sabe o que a pessoa está passando no lado dele. Às vezes a pessoa envergonha tanto os membros, as pessoas da igreja, que a pessoa tira o pão, o dinheiro do pão dele comprar para os filhos amanhã e entrega. Está certo. Isso. Por quê? Porque ele ficou envergonhado. Quem tem vergonha não envergonha os outros, irmão. Essa é a grande realidade. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na presença de Deus, buscar a Deus, para que Deus prospere o pão sem interesse próprio. Quando eu tenho interesse próprio da prosperidade, então significa que eu tenho que arrancar, eu tenho que tirar, eu tenho que puxar, tenha ou não tenha, eu quero. Não é assim. Olha, aqui que Deus está falando, que Deus manda a maldade sobre esses pastores. Ele fala maldade. Mas olha bem, o versículo 3 diz: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Você vê daqui a bênção da prosperidade prometida por Deus? Deus diz: eu vou buscar. O Senhor Jesus está dizendo: eu vou buscar aquilo que é meu e vou frutificar e vou prosperar. Essa que é a realidade. Mas será que o povo de Deus lê o suficiente para poder entender que estão fazendo coisas que Deus não está nem aí? Entendeu? Então, muitas das vezes aquela oferta que é tirada de você na marra, ela não vai servir nem para você, nem para ele. Ah, mas ele ficou rico, ficou. Mas vai me levar para a glória? O que ele vai deixar no dia do juízo? O que ele vai ouvir no dia do juízo? Então, presta atenção, você que busca, né, a bênção do Senhor, aprende a buscar. Não vai entrando em qualquer barco furado, não. Porque aonde há interesse, não há unção, não há bênção. Tem gente que fica sapateando, rodando, virando, parecendo uma coisa maluca, mas dizendo que isso não é unção. A unção não é isso, não. Será que Jesus tinha unção? E que dia que você viu Jesus sapateando? Não? Eu quero dizer uma coisa: muitas vezes as pessoas acham que você só é batizado no Espírito Santo se tiver o dom de língua. Línguas são dons, não é batismo. Entendeu? A pessoa vai ser batizada no Espírito Santo, ele pode falar hoje em língua e nunca mais falar. Isso não significa que ele não é batizado no Espírito Santo. Então, preste atenção, dons é uma coisa, batismo é outra. Quando Jesus foi ungido com o Espírito Santo, olha bem, ele saiu da água. O Espírito Santo repousou sobre Jesus como uma pomba. Ele levou Jesus para o deserto. Então, lá Jesus pagou um preço para que nós podemos ser salvos hoje. Entendeu? Porque ele veio como homem. Então ele tinha que buscar a santificação. E Jesus saiu de lá, começou a pregar o Evangelho, reunia milhares, milhões de pessoas. Tem uma passagem dele que ele, no partir do pão, ele alimentou 5.000 homens sem contar mulheres e crianças.
Então, irmão, presta bem atenção. Quanto Jesus pediu para aquele povo ali? Será que Jesus pediu alguma coisa a mais? Não. Pelo contrário, Jesus multiplicou o pão, distribuiu para o povo e sobrou 12 cestos cheios de pão. Isso significa o quê? Que Jesus pode prosperar a sua vida sem você precisar arrancar na marra do gosto dos irmãos. Essa é a realidade, né? Vamos orar a Deus para que Deus, às vezes você não entendeu a palavra, mas não tem problema. Quando Jesus voltar, você entende. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, olha, Senhor, para o tamanho deste mundo e deste universo. E aonde estiver, ó Deus, uma pessoa enferma, perturbada, cega, muda, surda, aleijada, que o Senhor entre com providência. Todos os tipos de doenças, Senhor, arranca do teu povo agora, em qualquer parte do mundo, porque os seus olhos estão atentos a cada vida. Pai, mesmo que às vezes ele não sirva ao Senhor, mas tenha a sua misericórdia sobre esta vida, para que no amanhã ele possa te servir. Eu quero pedir, Senhor, neste momento, que a tua bênção seja alcançada. Que o seu milagre venha, Senhor, em cada lar, em cada vida, Pai. Em cada pessoa, em qualquer momento, Pai, aonde eles precisam, aonde eles estiverem, de norte a sul, de leste a oeste, do mundo inteiro. Eu sei que o Senhor é poderoso para socorrer todas essas almas, porque o Senhor é bom. Maravilhoso és tu, grandioso és tu, Senhor. E eu creio, Senhor, na tua palavra. A tua palavra ali, lá em Isaías 55, 11. Que as minhas palavras não voltarão para mim vazias, sem antes prosperar no que é devido. Agora atende, Pai. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, atende esta minha oração. E visita aquele que está enfermo. Meu Deus, aquelas pessoas que estão nos hospitais fazendo cirurgia. Aqueles que vão entrar em cirurgia, Pai. Sejas tu, Senhor, na vida dessas pessoas. E abençoa, dê vida, de cura, de liberdade, de saúde, de prosperidade ao teu povo, é o que eu te peço de coração, em nome de Jesus. Né? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos, a cada lar, a cada família, e até a próxima live, em nome de Jesus.